Oi, nessa quinta-feira, Lula assinou uma medida provisória que isenta os atletas olímpicos de pagarem imposto de renda sobre os prêmios recebidos nos Jogos de Paris. Os esportistas já eram livres do pagamento de tributos sobre as medalhas, mas estavam sujeitos ao imposto de renda. O petista se antecipou ao Congresso, onde deputados da oposição já haviam apresentado no início dessa semana duas propostas para isentar os pagamentos feitos pelo Comitê Olímpico Brasileiro aos medalhistas. Carlo Cauti, é curioso porque essa regulamentação da Receita Federal já existe há muitos anos, não é agora, não é nesse governo que foi instituída uma cobrança de alíquota de 27,5% para os prêmios recebidos pelos atletas. Mas o contexto atual de um governo que taxa, com o ministro da Fazenda, que recebe essa enxurrada de memes, né, chamado aí de Fernando Taxade, o assunto realmente retomou com força total, inclusive agora com o presidente Lula assinando uma medida provisória isentando os atletas. Qual é a sua avaliação em relação a essa medida do governo, Carlo? 3 pontos. Primeiro, é uma medida eleitoreira de terceira categoria para tentar encontrar o favor da opinião pública, porque é algo que estava sendo cobrado ao governo via redes sociais. E aí o segundo ponto, é um governo que sofre a pressão, sim, das redes sociais. Aquilo que aparece, evidentemente, é o gabinete do... Como é do amor, Silvio? O gabinete que não é mais do ódio, né? Mas que continua trabalhando lá em Brasília, firme e forte, da ousadia, que é esse nome de pagode. Desculpa, quem será que teve essa ideia de gabinete da ousadia? Como tem gênio, né? O mesmo do meme, que colocou um computador no lugar da Rebeca, tem muita gente. Nome de letra de pagode. Mas é gênio com J neste caso. Desculpa, Cauti. Imagina. Não, assim, eles sofrem a pressão das redes sociais, vê o que as redes sociais estão falando, então o Lula decidiu fazer esse populismo olímpico, evidentemente, para aparecer bonito na foto. Ponto número 3, é um imposto que todo mundo paga, no mundo inteiro se paga, né? Inclusive no meu país, na Itália, se paga imposto sobre ganhos no exterior, e o imposto, seja na sua criação que na sua retirada, deve passar pelo Congresso Federal. Não se faz a medida provisória. Então é óbvio que é algo de mero caráter eleitoreiro. Isso não significa que a gente é a favor dos impostos sobre ganhos de atletas olímpicos no exterior, mas existe uma liturgia da política, uma liturgia da república que não pode ser atropelada só por mera vontade de ficar bonito, de aparecer bonito na foto e para evitar críticas que estão acontecendo. E esse é o último ponto, Paula. O governo está sentindo que a sua imagem na frente da opinião pública é uma só, de um governo que taxa e gasta, e não necessariamente nessa ordem. Ou seja, está tentando reverter, de uma forma populista, superficial e ilegítima do ponto de vista jurídico, uma imagem que ele está tendo de um governo que é só capaz de retirar recursos do bolso dos brasileiros, inclusive dos brasileiros que estão mostrando, que estão dando orgulho ao país a nível internacional. Mas eu te pergunto, se essa medida provisória retira o pagamento dos impostos, deixa os ganhos internacionais que os atletas obtêm nas Olimpíadas isentos de impostos, vale só para a Olimpíada? Ou vale para a Sul-Americana também? Ou vale para Copas internacionais também? E por que só imposto sobre ganhos esportivos? Por que não, por exemplo, torneio de xadrez internacional, outros tipos de torneios intelectuais, ou também ganhos de operações comerciais ou de trade? Porque quando um brasileiro consegue se destacar a nível internacional, deveria voltar e pagar imposto no Brasil. Se essa é a lógica, então que se isente tudo, e não apenas o ganho de uma medalha em uma Olimpíada só, de uma forma completamente estapafúrdia e, desse ponto de vista, ilegal, porque é o Congresso que deve decidir. Com o princípio de no taxation without representation está sendo completamente ignorado pelo governo brasileiro. E aí, Piotr, justa ou populista essa medida provisória para isentar os atletas do pagamento do imposto? Primeiro que o governo está perdido, está desesperado. Foi correr atrás dessa agenda que, sim, os deputados são representantes do povo, podem propor medidas e tudo passa por um debate democrático, mesmo que em regime de urgência, tem que passar por votação. Aí o governo pega e fala, poxa, isso aqui pode pegar bem. Como o governo está com uma imagem péssima, hoje é uma sécula de ditadura venezuelana, foi humilhado pela ditadura nicaragüense,
tem um histórico de nenhuma defesa da democracia, porque democracia e esse governo não são exatamente pessoas ou coisas que estejam no mesmo parágrafo. E aí foi correr atrás disso. Do ponto de vista de justiça tributária, você tem um ganho lá e você pega esse ganho e é tributado, como todo mundo. A exceção que poderia se fazer aos atletas é porque talvez o Brasil assuma nesse momento a culpa de incentivar muito mal ou nem incentivar o esporte brasileiro. Porque esses atletas fazem muito mais por si próprios do que propriamente com uma estrutura de governo. Veja, por exemplo, países que decidiram ser potências olímpicas. E ser uma potência olímpica, a Ana pode contar isso com mais propriedade aqui amanhã que ela estiver aqui, ela tem muita propriedade no assunto, melhora a imagem do país. Isso engrandece porque o esporte tem uma série de outras coisas que vêm junto. Você acha que, por exemplo, durante a Guerra Fria, a União Soviética e os americanos competiam par e passo, e no segundo escalão, Cuba e Alemanha Oriental? Por quê? Porque isso dá uma ideia de preparo, de competência, de hegemonia. E o esporte tem foi usado politicamente por isso. Mas tem um ganho que não é político, não, é um ganho da sociedade. Mas o Brasil nunca pensou seriamente em ser uma potência olímpica, nunca pensou sequer em usar esporte como forma de educação de verdade. A gente está vendo aí, esses dias eu estava vendo um depoimento da Paula, a médica Paula do basquete, minha querida Paula, e ela dizia assim, olha, nunca se chegou, nunca se faz isso, uma hora agora é o Fufuquinha que está lá, você nunca tem uma continuidade na ideia de esporte no Brasil. Aí vem o remendo. Então vamos aqui deixar de cobrar o imposto do valor que os atletas receberam. Mas vai ser só um alívio, porque na verdade eles vão continuar com essa estrutura horrível em relação ao esporte do Brasil. Que por sinal, convenhamos, boa parte do setor privado que lá atrás também se enveredou por esse caminho, boa parte ficou pelo caminho.